não havia visível, que a gente vai encontrando esses encaixes, sabe, gente? Eu acho que a atitude adotiva tem que estar junto com a adoção. Essas são expressões importantes. Atitude adotiva, cultura da adoção, esses são conceitos importantes, porque a gente amplia, não é, a nossa capacidade de, como diz Humberto Maturana, não é, tornar o outro legítimo na relação. É o conceito de amor que Maturana diz que é muito interessante. Então a gente vai criando, não tem receita pronta, não. E aí é muito interessante, só colocando aqui, Estela, um minutinho, que tem o Júlio, que está aqui conosco, ele está desenvolvendo conteúdo para um curso em AD sobre educação inclusiva também, né? E ele pergunta sobre a importância de colocar a adoção em pauta. Você já mencionou que na universidade, no seu curso, na sua matéria que você leciona, você faz um atalho, ou então pega um desvio e traz a adoção e mergulha ali dentro do pacote. A gente sempre tem a oportunidade de fazer isso, realmente é um absurdo. Os cursos de direito terem a matéria da infância como eletiva, sendo que o direito da criança é direito fundamental na Constituição, é prioridade absoluta, quer dizer, é um contrassenso. Eles ainda estão lá naquela teoria menorista, né, do Código de Menores, criança como coisa, e esquecendo desse passo tão grande que foi dado, né, com o Estatuto da Criança. Mas, enfim, eu queria que você explorasse um pouco isso, porque nós aqui já tentamos algumas vezes fazer essas inserções nas escolas. Fizemos já várias edições do concurso, que a gente tem um projeto, Adoção, Educando para a Cidadania, e fazendo atividades anuais nas escolas. E isso foi muito bom, porque ele tem o objetivo de fazer um torneio, uma brincadeira com premiação para as crianças, mas, através das crianças, a gente vai trabalhar o adulto pai ou mãe, que é o filho que quer ganhar o prêmio, vai pedir ajuda para o pai ou a mãe, e o adulto professor, educador, a pessoa que está lá na funcionário. A verdadeira diferença que enche uma comunidade. Alguém está com o som ligado aí. Ó. É o Anderson. Obrigada, Anderson. Pode ir, Babi. E, enfim, isso deu muitos resultados positivos, até que aquela escola Rede Salesiana de ensino, né, colocou na disciplina de ciências, quando fosse falar de reprodução humana, né, falasse da infertilidade e falasse da adoção como opção também. Isso foi muito legal. E é tão bom ver as crianças naturalmente falando assim, eu sou adotado, porque elas se sentem encorajadas a assumir sua condição. E o que você pode assumir é sinal que não é vergonhoso, é uma coisa positiva, porque quando você não pode falar naquilo, geralmente é que gera vergonha. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, e aí a Estela faz a outra pergunta. Veja, a relação com as escolas, o GA de Recife tem na sua formação um forte viés voltado para a educação, né? Fundador Luiz Schettini, quer dizer, que é um educador acima de tudo, Eneri Albuquerque, outra fundadora também, professora. Então, a gente percebe que alguns grupos de adoção, os grupos têm uma espécie de personalidade coletiva, né? Vamos chamar assim, entre aspas. Então, alguns grupos, em alguns lugares, têm um viés mais jurídico, são formados mais por pessoas do direito, outros são mais psicólogos, às vezes são só praticantes mesmo, pais e mães. No caso do GA de Recife, desde o início, a relação com a educação foi muito forte. E durante o período em que eu estava lá, eu também sou professor, para variar, e a gente criou várias interfaces com as escolas para fazer esse tipo de trabalho. Então, tanto a gente fez palestras, como a gente fez cursos mesmo, capacitações. Por exemplo, uma coisa que a gente fez, Bárbara, foi aproveitar aquelas semanas que as escolas fazem formação de professores
Normalmente, na rede privada, isso é em janeiro e na rede pública é em julho. E, às vezes, os coordenadores de curso ficam doidos para encaixar coisa, montar uma programação, porque na rede privada eles têm férias em julho, e em janeiro não é exatamente férias, eles têm um recesso, mas tem trabalho interno. E aí eu chegava para as escolas e dizia, estou oferecendo, o GEAD Recife está oferecendo capacitação gratuita sobre atitude adotiva na escola, com prevenção do bullying. Pronto, aí quando a gente falava isso, todo mundo quer. E aí, para falar de atitude adotiva e para falar de bullying, a gente começa falando sobre o que é ser pai e mãe, o que é ser filho. Né? Então, a gente vende uma coisa e entrega outra maior, entregando também a própria questão do bullying como atitude adotiva. Então, a gente fez isso em algumas escolas e são experiências lindas, porque os professores e professoras, elas se emocionam, elas descobrem que são filhas adotivas. Numa escola, a diretora chegou para mim e disse assim, eu fui criada pela minha madrinha. Eu disse, é a sua mãe. É a sua mãe. Mãe é quem cria. Criar faz surgir. Se eu crio filho, eu faço surgir filho. Esse é um conceito poderoso. Uma coisa é gestar um ser humano. Eu gesto um ser humano. E eu torno esse ser humano filho a partir do vínculo afetivo. Simples. Do ponto de vista semântico, gene, genética, gestação é uma matriz de significado. Pater e mater é outra matriz. Pater é o que cuida, é o que protege, é o que acolhe. Mater também. Genitor, genética, gestação, gene é outra matriz. Então, às vezes, as pessoas entendiam. Eu falei, ela é sua mãe. Não, mas foi quem me criou. E a pessoa ficava olhando assim, como botava aquela cara assim de que caiu a ficha, né? Ou caiu o crédito. A gente fala caiu a ficha, entrega a idade da época que tinha orelhão. Vocês são muito jovens, nem sabem do que eu estou falando, né? O orelhão, a ficha, vocês não sabem o que é isso. Enfim, então a pessoa... Aí, então a gente entrava por esse caminho, sabe? O GEAD hoje tem uma parceria já há alguns anos com a Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, onde Suzana e a Neri vão regularmente capacitar os professores da rede pública. A gente tem um projeto que é Atitude Adotiva na Escola. Isso já tem uns 10 anos. Então, tem vários meios. Eu já me ofereci na UFPE para dar aula. Chegava para um colega do curso de pedagogia, separe uma aula da sua disciplina, que eu vou falar sobre adoção. As portas estão abertas, eles abrem as portas. Tem muitas formas de a gente entrar, sabe? E aí, se você chega numa aula no curso de pedagogia e faz um bom trabalho, aqueles futuros professores, eles ficam com aquela semente. Aquilo ali um dia brota. Um dia brota. Então, você vai criando assim a cultura. Então, tem várias formas, várias estratégias. Os concursos de redação, a gente também já fez alguma coisa, exposição de fotos. O importante é colocar a escola. Gente, a gente não pode esquecer a escola. A escola é o espaço de socialização mais importante depois da família. A gente não pode achar que a escola também vai resolver só. A gente precisa ser parceiro. A gente tem que instrumentalizar a escola. E por isso que o grupo de apoio à adoção é tão importante. E outra coisa, né, Guilherme? Quando aconteceu uma situação de bullying com seu filho, por ser adotado ou por ser negro, enfim, ser gordinho ou ser magrinho, ou ser alto demais ou baixo demais, a gente tem que se reportar à escola. Sem querer mal a outra criança, porque são crianças, mas ver aquilo como uma oportunidade de chamar a escola à responsabilidade e dela se conscientizar, dela criar uma alternativa com isso. Então, eu tive uma experiência com a minha pequena, que foi na aula de ciências, ainda Fundamental 1, e apareceu como que é feita a criança, logicamente, assim, o espermatozoide chegando, pegaram daí, né? O espermatozoide, o desenhozinho, aí já era criança, aí aparece a mulher grávida. E depois por onde sai a criança. É assim que surgem os filhos, que nasce a criança. E ela depois veio no carro me contando a aula, só que a professora já tinha passado para os pais o conteúdo da aula. Falei, caramba, ela vai ter alguma pergunta, né? E ela veio no carro quando eu fui buscá-la, me contando, incrível, mamãe, é assim mesmo?
sai por ali, né? Porque para eles acho que é onde a mulher faz xixi. Mas assim, eu falei, não, mas às vezes corta a barriga, que é cesariana, e aguardando aquela pergunta. Foi assim comigo, embora ela saiba que é adotada. Mas como foi? E no meu caso, ela não perguntou, Guilherme. Gente, ela não perguntou nada. Eu fiquei frustrada, mas também não falei nada. Ela não quis saber. Isso ainda não estava na mente dela. No dia seguinte, ela foi para a aula e na hora do recreio aconteceu um episódio e que a amiga falou assim, ela estava falando da aula, a amiga falou, você, por exemplo, não é filha de verdade da sua mãe, porque você não nasceu assim. Ela começou a chorar na escola. Aí a escola entrou em contato comigo, falou, olha, Bárbara, você tem que trabalhar melhor a questão da adoção com ela. Falei, não sou eu que tenho que trabalhar a questão da adoção, eu entendi certinho qual foi o ponto vulnerável, assim, um ponto que ofendeu. Quando a criança, coitada, a criança não tem culpa. Depois a mãe soube e me pediu 1000 desculpas, a mãe da menina. Mas o que ofendeu a minha filha, o que foi agressivo, você não é filha de verdade. Porque para ela se sente filha de verdade. Aí eu respondi à escola, não, o que agrediu foi isso, sabe por quê? Vocês precisam falar sobre isso na escola. O que é ser filho de verdade? Vamos fazer um trabalho. Eu nem venho. Vou sugerir a ex-aluna de vocês, que é a minha filha mais velha adotada, ela vem aqui conversar com as crianças. Vai ficar uma coisa mais natural. Quer dizer, eu já preparei assim, a sugestão, já levei assim, a proposta. Eles juntaram as turmas, falaram sobre adoção e houve uma conscientização sobre isso. Né? A minha filha fizeram... E foi ótimo, que também deu mais respaldo para a filha adotiva mais velha, digamos assim, né? Porque ela ficou empoderada, comprometida em falar daquele tema. Foi até uma coisa que eu atirei no que vi e acertei no que não vi, de certa forma. Mas a gente tem que comprometer a escola, a gente não tem que ficar com cerimônia e nem se fazendo de vítima. Ver aquilo como uma oportunidade em favor dos nossos filhos, da família e, principalmente, de toda uma sociedade, uma cultura de adoção positiva. Acho que eu falei muito. Eu vou só acrescentar o que você disse. A gente tem que entender que filho é filho. Por que o nome do livro é Pai e Mãe de Verdade? Né, para ressaltar essa coisa da verdade. Onde é que está a verdade da filiação? Às vezes a gente precisa adjetivar para poder enfatizar. Não é? O pai e mãe de verdade é aquele que adota. E aí não estamos falando da adoção no TJ, não. Estamos falando da adoção, o laço afetivo que se constrói. Esse é o pai. Né? Lá no livro tem vários casos que eu narro e tem uma história interessante que eu estava com meu filho Henrique e ele tinha, enfim, 5 ou 6 anos, sei lá, 7 anos, e a gente na praia e encontramos com um amiguinho dele da escola, e a gente ficou na água, nós três, e a mãe dele ficou conversando com o Cíntia assim, na areia. Do nada, o menino olha para mim, está nós três brincando na água. Ele olha para mim e diz assim, eu queria que meu pai me visitasse. Do nada. Não é? E eu olhei para ele, já não estava falando sobre isso, mas ele viu. Uma criança, ela não pede exame de DNA, não. Quando ela vê o pai e o filho, ela já sabe o que é. A filiação surge dessa dinâmica, desse encontro. Então, é preciso que isso seja, como eu costumo dizer, há um grande mal-entendido. Há um mal-entendido milenar de se supor que a gravidez é imprescindível ou suficiente. Ela nem é uma coisa nem é outra. Ela nem é imprescindível e nem ela é suficiente. Ela é um ponto de partida que pode ou não gerar um caminho de filiação. Então, o que é ser filho? Não é assim que nascem os filhos, não. Assim nascem os seres humanos. Né? As
Espermatozoide, óvulo, e ali nasce um ser humano, não nasce um filho. O filho nasce a partir do momento em que há vínculo afetivo. Então, essa é uma reflexão fundamental. É uma questão de base. Genitor e pai são dois conceitos diferentes. Ainda bem que, na maioria das vezes, a mesma pessoa é os dois. Mas não necessariamente. Você pode ser genitor e não ser pai, e você pode ser pai e não ser genitor. Na hora que a gente entende isso e leva isso para a escola, isso vai surgir na fala dos professores. É assim que nascem os seres humanos. Os filhos nascem ou não a partir desse momento. Os filhos, às vezes, nascem antes de nascer. Eles nascem no desejo. Eles nascem na vontade que a gente tem. Eu já sabia da minha filha. Quando eu fui no lugar, no abrigo onde Marília estava, eu parei na porta, tinha 7 crianças assim, 7, 8 crianças brincando, eu sabia quem era ela. Eu cheguei perto dela, ela tinha 1 ano e meio, e eu comecei a cheirar ela dos pés à cabeça. Essa é uma história muito engraçada, que eu conto até hoje, ela morre de rir. A gente ri. Eu cheirei ela, cheirei, igual um cão perdigueiro. Cíntia ficou na porta, conversando com o assistente social e a mulher do abrigo, as 3, e eu fui para cima dela, cheirei. Aí voltei para a Cíntia e disse, tudo certo, nossa filha, tudo certo. É nossa filha. E era ela. Eu estava cheirando a alma dela. Sabe como é? São coisas muito fortes. Então, a gente precisa entender que a filiação é isso. Nem sempre vai ser dessa forma. Às vezes vai demorar, viu, gente? Às vezes vai demorar. A gente não pode romantizar. Às vezes é assim, amor à primeira vista. Às vezes demora. Às vezes passa 1 ano, passa 2 anos para que encaixar. Mas existe um movimento de encaixe. Isso é ser filho. Isso é ser pai, isso é ser mãe, isso é ser filha. E a escola precisa entender isso. Quando ela entende isso, ela para com essa fixação. Essa história da barriga, por exemplo, traga a foto da barriga da mamãe. Isso é um clássico, né? Isso é um clássico da perturbação das famílias adotivas. Mas aí a gente não se perturba, a gente chega e educa a escola, a gente educa o professor, a gente educa o coordenador. Olha, existem múltiplas formas da gente se tornar pai e mãe. Então, não vamos fixar só na barriga, abre espaço para a experiência. Assim como a família na sua diversidade homoafetiva, na sua diversidade de orientação sexual também. Né? Isso tudo faz parte da nossa contemporaneidade. A gente tem que ser protagonista da nossa história, gente. As pessoas não vão construir a nossa história, elas não vão. Elas vão estar fixadas nos paradigmas delas. Né? Às vezes a gente vai chegar numa escola que já tem uma abertura, mas a gente precisa se colocar. Se a gente se esconde, a gente perde a oportunidade, inclusive de educar, de abrir espaço para outras famílias também. Então é isso. Isso faz parte do dia a dia, não é nada, não é nenhum bicho de 7 cabeças. A gente constrói junto, a gente pede ajuda ao pessoal antigo, a gente chega nas escolas, faz uma palestra, sensibiliza os pais, e a gente vai criando uma cultura. Isso vai sendo natural. E é importante, né, tanto a, o grupo de apoio à adoção, ele se associa à família. Né, a família que está com alguma dificuldade, ele entra junto na escola, ele entra junto numa questão como essa que você colocou, né, nas dúvidas da separação, enfim, da chegada do outro relacionamento, da chegada de outro filho. O grupo de apoio à adoção, a caminhar junto, né, durante, não só nesse momento da preparação, isso já fica aqui um convite para vocês, mas durante o momento que vocês estiverem já habilitados, vocês continuarem frequentando, e quando chegarem os seus filhos, é muito importante contar com o grupo de apoio à adoção, porque até o grupo de apoio à adoção, ele inventa as suas atuações, ele cria as suas atuações a partir da demanda desses filhos. Estela, eu acho que tem mais uma pergunta. Você faz? Posso fazer, tem sim, que é da psicóloga, da Emanuele. Quando há separação em grupo de irmãos, é importante os irmãos que foram adotados manter contato com o irmão que não foi, ou por telefone, ou por chamada de vídeo.
Essa é uma situação que tem que ser vista na sua especificidade. A priori, os irmãos devem ser mantidos juntos. É claro, às vezes, quando a gente fala de irmão, o conceito de adoção tem que vir também. Às vezes não há laço, às vezes não há vínculo. Eles são filhos dos mesmos pais biológicos, mas não tem vínculo. Mas não estamos falando desses casos, estamos falando de crianças que foram abrigadas juntas. E que o ideal é que elas todas encontrem uma família. Eu não sei aí no Rio como é a experiência, mas aqui no Recife tem a experiência da família solidária. É uma experiência bastante arrojada. Eu conheço 3 casais que adotaram 6 filhos, 6 irmãos. Cada um adotou 2. E aí, esses pretendentes se comprometeram e estabeleceram um tipo de convivência com eles. Então, é como se eles fossem irmãos e meio primos, né? Porque vivem cada qual no seu núcleo familiar, mas eles se juntam. Mas isso não é uma coisa fácil, porque cada núcleo familiar tem a sua própria forma de ver. Então, isso é um trabalho que se tenta fazer para que essas crianças não percam o vínculo. Quando uma das crianças está no abrigo, aí é preciso ver o que significa isso. O que é que isso vai gerar no filho que está com você e que, de certa forma, mantém um contato com o irmão que está em outro lugar. E eu precisaria sugerir que, nesse caso, tinha que ver a especificidade, ver qual é o vínculo que existe, como é que se estabelece essa relação. A priori é muito bom que a gente não rompa, não é? É muito triste que essa criança surja e ela, de certa forma, tenha esse irmão apagado da sua biografia. Por outro lado, pode ser que essa presença seja perturbadora em algum nível. Então, é muito difícil a gente falar sobre isso de modo genérico, certo? O que se sabe é que se tenta manter os vínculos. Se tenta manter os vínculos entre esses irmãos, desde que já tenham vínculos, né? Agora, como isso vai se estruturar, aí vai depender de cada caso. Tem um exemplo bem bacana aqui do Quintal, que o Quintal a gente promove visitas, né, nas instituições de acolhimento, e através de visitas a gente já fez muitas adoções. Deixo bem claro que são adoções tardias, né, que não tem, assim, a princípio ninguém habilitado para elas, né, para essas crianças. E no início eram 2 irmãos, o casal queria muito esses 2 irmãos, era uma menina e um menino, e a menina tentou, foi para a família, mas ela não quer ser adotada. Ela não quis ser adotada. Ela quis voltar para a instituição. Ela ainda está muito ligada à família de origem. Ela sempre diz que quando completar 18 anos, ela vai atrás da mãe dela, do pai dela ou de alguém. E para não prejudicar o irmão que queria tanto, que se conectou com esse casal, com esses pais, né? A juíza foi bem bacana e acabou separando. Mas eles continuam frequentando a instituição para esse irmão visitar ela, porque até então eles também têm um vínculo muito forte. Eles já tentaram adoções antes desse casal, acho que foram umas 4 adoções. E ela o tempo inteiro não quis. E ela fazia esse irmão desistir. E graças a Deus que essa última adoção, ele se impôs pro juiz, para a juíza daqui de Niterói, e falou, não, dessa vez eu quero ser adotada, eu quero uma família, eu quero um pai e uma mãe. E ela deu prioridade para isso, a irmã continua na instituição de acolhimento, mas esse casal, eles frequentam a instituição para poder eles se verem, eles se falarem, né? Porque continua tendo esse vínculo de irmãos. Sem dúvida, excelente exemplo. Você vê, é difícil a gente estabelecer um padrão, né? Eu acho que a gente tem alguns princípios norteadores. Eu acho que, inclusive, os juízes têm que ter essa flexibilidade e entender a especificidade do caso. Esse é um caso, eu já vi coisas assim também. Tem crianças e adolescentes que não querem. Essa é uma especificidade, por exemplo, do adolescente. Ele vai opinar no processo. Ele vai opinar, pode ser que ele não queira, né? Então, quanto a isso, a gente precisa ver caso a caso, realmente. Babi, quer falar alguma coisa? Quero sim. Guilherme, assim, qual foi seu maior desafio nesse mundo da adoção? Meu maior desafio, eu acho que foi a separação.
sem dúvida, foi a separação. Não é? Por várias razões, pelo sofrimento envolvido, pelos medos que existiam e que, enfim, muitos desses medos se revelaram fantasiosos. É interessante. Eu me tornei um pai melhor. Acho que Cíntia se tornou uma melhor também. Não posso falar por ela exatamente quanto a isso, mas eu tenho a impressão que isso também gerou aprimoramento para ela. Para mim, com certeza. Então, às vezes não, a experiência paterna e materna não tem tanto a ver com quantidade, mas com qualidade. Né? Então, por exemplo, eu não tenho aquela vivência de todos os dias, mas quantas e quantas vezes eu me lembro de estar no dia a dia e não estar presente. Porque estava cansado, porque estava trabalhando. E hoje não. Hoje eu aproveito o máximo que eu posso. Então, por exemplo, hoje à tarde eu fui levar Henrique e Marília em Gravatá, são 50 quilômetros daqui, deixei eles e voltei para cá. Estou só aqui essa noite. Aniversário da minha filha, comprei um bolo, comprei vela, combinei com Cíntia e aí eles foram fazer a surpresa. Que amanhã é feriado aqui e os mais velhos não vão ter aula, eles estão tendo aula online, né? Então, surgiu hoje à tarde essa situação. Venha, traga eles. Aí abracei ela, dei um beijo. Já tinha comprado ontem um kit K-pop. Não sei se vocês não sabem o que significa isso, vocês saberão em breve. Não sabe não, Bárbara? Que é K-pop, não? Então, acho que as suas filhas não pegaram a onda da música coreana. Minha gente, é uma febre. Tá. Mas eu não sei, acho que elas não pegaram, não. Acho que elas escaparam, talvez pela idade, não sei, ou pelo gosto musical. Mas, enfim, as minhas são, enfim, junto com... É o maior fenômeno musical do mundo hoje, é um negócio absurdo. Eu tentei comprar o ingresso o ano passado, eles vieram para São Paulo, fizeram 2 shows no estádio lá do Palmeiras, o Allianz, e simplesmente as pessoas para comprar ingresso tinham que botar 7 computadores ligados assim. Eu tentei comprar, não consegui. Em 1 hora lotou o Allianz. Enfim, então, aí comprei um kit para ela de coisas do K-pop, vai chegar pelo Sedex, e amanhã vou pegar os 4, trago para cá, na sexta levo eles lá para ficar com a mãe, pego no domingo os mais velhos, e a gente vai encontrando os meios de convivência. A convivência, a paternidade não está presa à questão quantitativa, é a qualidade, é a presença da qualidade. Então, foi o meu maior desafio, viu, Bárbara? Sem dúvida, não recomendo para ninguém. Não recomendo para ninguém. É um processo, como diz um amigo meu, a experiência é a melhor professora, mas ela cobra muito caro. Ela é careira. Então, não recomendo. Agora, quem viver essa experiência, é uma experiência que traz muito crescimento, né? Enfim, então, foi o maior desafio e acho que foi aquilo, como é típico de um grande desafio, foi o que mais me ajudou a ser melhor, sabe? Eu tenho essa impressão. Guilherme, eu quero só te participar, que está aqui presente, a Marisa da Costa D'Angelo, que foi ex-presidente da ANGAAD, quer dizer, foi presidente da ANGAAD, e é atualmente uma das assessoras técnicas da ANGAAD e coordenadora do grupo de campus. E hoje eu fui procurada por uma psicóloga de Araxá, em Minas, porque ela está realizando um trabalho excelente, dando assessoria a uma família que adotou uma criança de Araxá, e a psicóloga pediu ajuda ao Quintal para dar assessoria a outra família que adotou o grupo, os outros irmãos, né? Então, que estão divididos. E então a Marisa está aí, eu não sei se a Marisa quer dar alguma palavra, está também a Rosane de Ponta Grossa, do Paraná, também coordenadora de grupo de apoio à adoção, a Ilene do Rio de Janeiro também, do nosso movimento de adoção do Rio de Janeiro. Eu quero Babi, acho que você travou. Tem uma travadinha. Marisa, você quer falar alguma coisa?
Eu estava noutra reunião, porque teve reunião do Conselho de Assistência hoje à noite e me atrapalhou. Mas é um prazer estar aqui com vocês, escutar Guilherme, deu para escutar bastante, você também. E não dá para ver todo mundo, mas acontece que eu, depois desse evento maravilhoso, que eu acho que Guilherme também participou, todos nós, assim, grande maioria participou, e eu estou feliz de poder estar na reunião do Quintal e ver Guilherme lá de Recife aqui com a gente. Quer dizer, ele está morando em São Paulo, né? Não. Estou morando no interior de Pernambuco, mas Recife. Está morando no interior. Eu entendi você falar alguma coisa de São Paulo, pensei que você tinha mudado. Então tá. Mas foi um prazer ver você aí. Muita honra. E a situação que você colocou, eu achei bacana, que não importa, os casais podem se separar, mas filho é filho, e eu achei muito bacana isso. É verdade. E aí, Guilherme, eles estão agradecendo, obrigada, viu, Marisa? Eles estão agradecendo aqui essa oportunidade de estarem podendo te ouvir, da gente se disponibilizar a esse espaço, e até foi um comentário muito interessante de um deles que colocou tudo parado, o fórum fechado, quer dizer, está funcionando remotamente, né? Mas tudo difícil. E, no entanto, vocês estão acolhendo a gente através desse espaço virtual, mas para a gente se sentir trabalhando a adoção, entenderam realmente o espírito da nossa proposta, graças a Deus. E a Luciana Matias, eu tenho que registrar a presença dela aqui, que fala: estou extremamente feliz de participar dessa reunião com vocês. Vocês sabem, podem não lembrar de mim e do Rodrigo, mas tudo que sabemos sobre adoção aprendemos no Quintal. Ai, caramba, Estela, me ajuda. Não. Mexi aqui, eu sou péssima. Antes, durante e depois de adotarmos nossos 2 filhos. O Bernardo, nosso mais velho, veio através da busca ativa pelo site do Quintal em 2009. Essa busca ativa do site era uma maravilha. Hoje já nós não temos essa busca ativa pelo site, mas foi o primeiro ato de busca ativa no Brasil, foi esse pelo site, e que funcionou. A gente vai encontrando essas histórias, né, pelo Brasil afora. Hoje estamos em Brasília, através desse recurso online, estamos participando, depois de tanto tempo, matando saudades e hoje pensando numa terceira adoção. Uhul! Luciana, você quer falar ao vivo e a cores? Abre seu microfone. Você tem uma experiência para partilhar aí. Eu vou te convidar. Oi. Vou te convidar para a reunião de amanhã do pós-adoção. Amanhã tem pós-adoção. Pode convidar, que a gente está aqui sempre para ajudar. Eu fui muito ajudada por vocês aí, inclusive com meu filho no braço, sem saber para onde correr logo no início, com um monte de coisas. Então, assim, o Rodrigo também está ouvindo a reunião, ele está no Rio trabalhando e a gente está aqui em Brasília, a gente já mora aqui há algum tempo. E tudo que a gente sabe até hoje, graças a Deus, a gente consegue ajudar outros casais. Guilherme, esse trabalho na escola, isso é extremamente importante. Eu sou professora, trabalho com ensino médio, e eu ouvindo você falar que qualquer oportunidade que a gente tem é falando sobre adoção. Eu trabalho numa escola salesiana aqui em Brasília, e dou aula de redação, então surgiu a oportunidade, a gente coloca o tema, a gente discute em sala. Eu tenho 2 filhos, um está com 10 e o outro com 9, o Bernardo e o João Guilherme, e essa questão da adoção interracial, meu filho caçula, ele é negro, nós já passamos por diversas situações, então todo momento, toda oportunidade que a gente tem é de falar sobre adoção. A questão da barriga, do vinho da barriga, a Bárbara falando, eu lembrei perfeitamente com o meu mais velho. Nós levamos o livro Bebê do Coração para a escola, para poder ajudar o professor a falar sobre isso. Então, assim, é extremamente importante. O que vocês precisarem, aí, Bárbara, pode contar com a gente aqui, que na medida do possível a gente vai encaixando e vai ajudando, tá? Lu, deixa seu telefone para poder eu anotar. Oi? Deixa seu telefone no chat. Sim. Se quiser deixar no particular para mim ou para a Bárbara, você manda. Mando sim. Qualquer coisa que vocês precisarem, a gente podendo ajudar, eu e o Rodrigo, a gente ajuda, tá bom?
Tá, Então, sejam obrigada. muito bem-vindos, os bons filhos à casa voltam. Sempre, morta de saudade. Vê que ferramenta boa é essa, né? Muito, muito bom. Gostei muito. Hoje, quando eu vi, eu falei, é hoje. Saudade matada já. Beijo, Que bom. gente. Vou deixar o telefone aqui Beijo sim, Stella. grande. Tá bom. Obrigada. Guilherme, agora uma pergunta, já vou encaminhar para o encerramento. Uma pergunta, qual, assim, o momento de maior emoção durante aí essa sua história de adoção, que ainda tem um caminho longo pela frente, né? Mas teve, assim, um momento particular, de uma emoção, assim, ímpar, que vem agora na sua mente? Rapaz, é difícil, porque para citar Roberto Carlos são muitas emoções, na verdade. Então, É o tempo todo, assim, são muitas experiências, é difícil, eu me emociono muito. Hoje, por exemplo, eu estava muito emocionado, agora há pouco, antes de entrar aqui, estava dando, como a gente chama aqui, uns carões em Marília, porque ela estava... É uma história do Enem, aí eu estava reclamando com ela. Ela disse, é bom porque eu já vou entrar dizendo, ó, como disse Schettino, é carão e carinho. Tem carão também. Enfim, mas hoje eu passei de muito emocionado, né? Muito emocionado. Marília estava lendo o texto que ela escreveu para a irmã, e falando do K-pop, falando que o ano passado, nessa mesma data, o BTS, que é esse grupo mais famosão, estava aqui no Brasil, mas um ano mais importante não foi esse, foi em 2007, 26 de maio de 2007, quando ela nasceu. Então, ela foi lendo isso no carro e eu tentando me segurar para não chorar. Então, hoje eu estou muito emocionado. É aniversário da minha filha, estou aqui com vocês. Esse momento aqui é um momento, de certa forma, de retomada. Eu agradeço, Bárbara. Você sabe, quando você me convidou, eu disse, olha, eu acho que você ligou para a pessoa errada. Eu disse mais ou menos isso, né? Fale com Cíntia, ela está à frente de um grupo de adoção em Gravatá, eu estou meio afastado. E você disse, não, a pessoa é você mesmo. Você vai falar do livro e vai falar da sua experiência, inclusive da separação. Então, quando você disse isso, eu falei, tá certo. Então, se é para falar disso, eu vou. E eu fiquei muito emocionado. Falei com Suzana, quando você mandou a arte, eu disse, ó, Suzana. Ela disse, eu já sabia. Eu disse, eu sei que você já sabia. Mas aí a gente conversou um pouco e a gente se gosta muito. E eu fiquei muito emocionado porque, de certa forma, eu tenho muita vontade de retornar para o movimento. E esse momento aqui, para mim, é muito emblemático, sabe? Poder falar com vocês, poder partilhar minha história. Eu que estou envolvido com tanta coisa assim, do dia a dia, de trabalho, uma fase tão complexa, esse pós-separação também que não é fácil. Então, eu estou muito emocionado hoje. Hoje é um dia emocionante, teve o ENAP no fim de semana, eu não pude participar, enfim, mas eu acompanhei por tabela, eu sei que o Luiz Carlos foi homenageado e as pessoas estavam me dizendo aqui, o Luiz Carlos está se acabando de chorar. Eu disse, meu Deus do céu, que é um homem que eu amo, né? Ele, Tereza, assim, enfim. Então, mesmo não estando, eu estava. E é um momento muito emocionante, sabe, gente? A experiência de filiação, ela é fantástica, né? É desafiadora. Lembrem, quando vocês se tornarem pais, aqueles que ainda vão ser, a vida de vocês muda radicalmente. Vocês deixam de ser prioridade. Bota isso na cabeça. Eu não sou mais prioridade de mim mesmo. Eu não sou mais prioridade de mim mesmo. Essa é uma definição de pai e mãe. Pai e mãe de verdade. Certo? Então, não adianta romantizar, dá trabalho pra caramba. Não é? Eu estou nesse isolamento aqui, cozinhando, passando, lavando, trabalhando, ajeitando a aula. É uma confusão danada. Né? E é um privilégio ao mesmo tempo. Então, eu acho, Bárbara, que você me colocou numa situação que eu não tenho uma resposta para você. Talvez depois, quando desligar, eu vou lembrar, eita, aquele dia. Eu já chorei muito com eles. Eu choro com eles o tempo todo. Eu mando por escrito, se eu lembrar. Está no livro. Deixa eu fazer a propaganda do livro. Os momentos emocionantes estão no livro. Antes que eu esqueça, eu também quero registrar que o pós-fácil do livro foi escrito por Sávio Bittencourt, seu esposo, com muita honra. O prefácio é Luiz Schettino e o pós-fácil é Sávio. Eu abri e fechei o livro e disse, ó, um miolo pode não prestar, mas eu vou fechar a entrada e a saída com chave de ouro. Luiz Schettino abre e Sávio fecha. Então, eu acho que tem muitos momentos emocionantes lá no livro. Tá bom, gente? Tem que ligar o som, viu?
Liguei o som. Pessoal, então já fica a dica, comprar o livro. Eu quero registrar também que está chegando, porque está chegando de um curso também online, o nosso amigo psicólogo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, mas assim, um militante de primeira hora da adoção, e ele já é psicólogo de honra do Quintal de Ana, que é o Lindomar. Né, Lindomar? Que saudade de você. Feliz Dia Nacional da Adoção de ontem. Beijo, parabéns, querida. O Guilherme está aqui hoje contando a experiência dele de pai de verdade, né, por adoção, e de 4 filhos. Ele é de Pernambuco, esteve à frente do GA de Recife durante um bom tempo, e hoje ele também partilha a história dele, que ele continua sendo pai de verdade, mesmo após a separação. Então, uma experiência interessante, porque sabe por quê, Guilherme? Eu até lembrei de um livrinho que eu participei de uma feira do livro, que a foto eram pais também separados, que era o autor do livro, e ele fez 2 caminhos. Esses 2 caminhos chegavam numa casinha. E aí você olha assim a capa, a menina, que era a filha, estava na casinha, de braços abertos, esperando o pai e a mãe virem, cada um pelo seu caminho ao seu encontro. Quer dizer, é mais ou menos isso, não tem que colocar a criança numa situação de divisão, de partilha, mas sim, nós vamos ao encontro da criança, aos seus interesses, seu melhor interesse, né? Mas Lindomar quer dar uma palavra? Não, amiga, é só dar um oi para vocês e pegar o finalzinho, tá ótimo, tá bom? Lindo. Então, vou à última pergunta. Vamos lá. Ontem me fizeram essa pergunta eu acho difícil. Para você, Guilherme, adotar é... Adotar é tornar-se pai e mãe. É isso. Adotar é tornar-se pai e mãe. É simples. A gente se torna alguma coisa, não é? A gente se torna pai, a gente se torna mãe, a gente se torna filho e filha. Adotar é só isso. Sem isso, não tem o tornar-se filho, não tem o tornar-se pai nem mãe. Nossa, foi fantástico. Eu acho que eu enrolei tanto para responder essa pergunta e você matou a pau agora de uma objetividade, profundidade, intensidade, né? Fantástica. Eu só tenho que agradecer. E aí eu ia pedir a todos vocês que abrissem os microfones, por favor. Eu já vou adiantando aqui. Aí, que bonito. Todo mundo... Melhor... Ana Paula, isso. Ana Paula, abre seu microfone, por favor. Julieta, todo mundo. Abre as câmeras também. Abrirem as câmeras também. Ilene, abre sua câmera. Andressa Coelho. Tudo bom, Ilene? Tudo ótimo, Babi. Você é minha... Nossa, Natalie Wood, da adoção. Muita generosidade sua, minha filha. Muita generosidade. Como Vamos diz lá. uma jornalista aqui de Niterói, ela é a primeira dama da adoção, Ilene. Até parece. Olha só, todo mundo com o microfone aberto. Quero agradecer a presença de todos vocês, o comprometimento de todos vocês aqui hoje, nessa noite. Agradecer fundamentalmente o Guilherme, foi uma noite maravilhosa. Com certeza, eu vou falar, esses encontros eu saio daqui melhor mãe. Assim como você chegou um pouco desgastado, que a gente chama a atenção dos filhos, mas isso daqui restaura a minha condição materna para eu ser melhor mãe para os meus filhos, né? É impressionante como a gente está sempre aprendendo. Então, eu quero agradecer muito essa oportunidade. E agora eu vou pedir uma salva de palmas para o Guilherme, pessoal. Boa noite.
Como a gente está longe, então eu vou dar um abraço em Libras para vocês, tá certo? Abraço em Libras é assim, ó. Abraço em Libras. Muito obrigada. Boa noite a todos. Um beijo grande no coração.